nos unir, vamos dar as mãos, vamos falar com Deus de todo o coração, falar a esse mundo que vive na ilusão, que Jesus Cristo quer lhe dar perdão. Graças a Deus, meus queridos, meus irmãos, amigos meus, queridos nossos, mais uma vez estamos aqui para iniciarmos nosso programa Levando Deus a Sério. Estou muito feliz em poder estar aqui, voltando nesse dia, para juntos a gente poder meditar um pouquinho com a palavra do nosso Deus. A palavra que edifica, a palavra que constrói, uma palavra que satisfaz, uma palavra que é plena, uma palavra que é espiritual, uma palavra que sacia, que alimenta, né, e que gera vida. Então o nosso propósito, mediante as Escrituras, é poder extrair alguma coisa das Escrituras Sagradas que possa de alguma forma contribuir para que seu coração ele se satisfaça, ele fique alegre, ele fique feliz, ele reconheça que Deus é presente acima de todas as coisas. Muito bem-vindo a todos vocês que estão tirando alguns momentos para dar crédito à palavra do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu presente e o seu futuro também, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado por mais esse momento em que eu e a Igreja do Senhor, algumas pessoas estarão aqui ouvindo, dando crédito à tua palavra, procurando saber qual a tua vontade para as nossas vidas. Nós te suplicamos que a tua graça, Senhor, possa ser com cada um de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que nada nos impeça de, na tua presença, estarmos caminhando sempre e sempre. Muito obrigado por tudo, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, assim como nós temos feito em nossos encontros, iniciar falando para você, contando uma ilustração que tem por título Em uma de nossas igrejas. Eu achei muito interessante, né? E eu estarei lendo esta ilustração para você. Essa ilustração diz assim: em uma de nossas igrejas havia um diácono muito, mas muito carinhoso com os irmãos da igreja. Todos gostavam demasiadamente daquele homem. O fato é que seu Agenor conquistou as pessoas através de seu carisma, mas também pela forma diferente com que recebia as pessoas na portaria da igreja. Seu Agenor tinha o costume de recepcionar as pessoas cantando frases extraídas das mais variadas canções. Já na portaria, momento antes do culto, seu Agenor avistou um jovem que não vinha à igreja já há alguns dias. Seu Agenor o recepcionou, apertando-lhe a mão e cantando Glória, glória, aleluia. Depois, seu Agenor avistou a líder da união feminina se aproximando e começou a cantar Conte as bênçãos, dize quantas são. Para o evangelista da igreja, seu Agenor cantou assim: Fazer-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Só que enquanto seu Agenor cumprimentava os irmãos, vinha se aproximando um visitante, que por sinal era um homem muito feio. Seu Agenor ficou pensativo com que hino recepcionaria o querido visitante. Então, o único hino que lhe veio à cabeça foi o hino 117 dos Salmos e Hinos, que diz: Da sepultura saiu. Meus queridos, hoje eu quis iniciar com essa ilustração que conta uma história de alguém que recepcionava os irmãos, porque eu não sei, os irmãos vão se lembrar, ontem eu comecei, nós estamos vivendo essa reclusão, né, em nossas casas devido a essa enfermidade,
Então eu pensei assim, alguns irmãos devem estar desanimados, devem estar se sentindo tristes em casa. Então o que eu fiz? Eu extraí parte de algumas canções e postei lá no Zap, lá para alguns irmãos da igreja. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pensei em cada um e vim essa... não necessariamente um hino assim, puxando para um lado assim, esquisito não, mas com todo carinho, o pastor está aí lembrando dos irmãos nesse momento difícil, tá? E que o Senhor possa estar alimentando a sua fé, te dando força e suporte para você poder continuar nesta caminhada cristã. Deus te abençoe poderosamente. Amém? Muito bem, vamos à palavra do Senhor, que hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, apenas do versículo 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje eu gostaria de falar sobre o tema fazedores de história. Tá? Algumas coisas me deixam muito preocupado ou inquieto quando eu penso no dia da minha partida. E essas coisas não têm nada a ver com o lugar onde eu estarei. Porque aquele que está em Cristo, a nova criatura, ele tem segurança de onde ele estará indo. Mas primeiro, a minha preocupação em relação ao dia da minha partida é como eu serei lembrado. O que dirão a meu respeito quando contarem e recontarem para as pessoas a história da minha vida? Segunda coisa que me deixa preocupado: que tipo de legado ou de bens eu deixarei para a minha família? E em terceiro lugar, uma coisa que também me deixa preocupado ou inquieto é: será que a minha vida fez diferença na vida de alguém? São essas três coisas que me deixam preocupado. Até porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? A verdade é, amados, que todos nós somos um livro aberto. Livros que todos podem ler, todos conhecem a nossa história. Aquelas pessoas que conhecem a nossa história são aquelas pessoas que leem nas páginas da nossa vida. Esse livro, né, que é o livro da minha vida, ele é um livro que narra a minha vida, a sua vida, né? E existem nesse livro, em nossa história, páginas que são maravilhosas, né? Chamamos essas páginas de momentos marcantes. Por exemplo, o casamento, o dia do nosso casamento, o nascimento de um filho, viagens que se tornaram algo inesquecíveis na nossa memória, vitórias conquistadas, seja na área que for, ou na área espiritual, ou na área social, enfim, né? Essas páginas são os momentos marcantes, né? Só que esse livro também tem algumas páginas que estão mergulhadas em absolutas e densas trevas. A verdade é que iniciamos uma nova história a cada dia que nasce. O que é um dia, né? Um dia é mais uma oportunidade que Deus nos concedeu para que a gente pudesse reescrever uma história melhor. O problema é quando nós não fazemos isso. O dia em nossas vidas são oportunidades dadas por Deus para a melhora da nossa vida. Logo, dependendo do que estivermos vivenciando,
Poderíamos dizer mais ou menos que esse, por exemplo, seria o tema do assunto. Por exemplo, se eu brigar com minha esposa, com meu filho, né, com um familiar, esse tema poderia estar constando na página da minha história o seguinte: os conflitos da família. Se eu, por exemplo, não liberar o perdão para quem quer que seja, talvez na página da história da minha vida estaria a seguinte expressão: uma grande possibilidade de eu não entrar no céu. E se eu fizer algo que seja ilegal, ou diante da lei de Deus, ou diante da lei dos homens? Talvez na página do livro da minha vida poderia estar escrito assim, ó, caminhando para o inferno. Agora, se eu decidir me dedicar 100% integralmente à obra de Deus, talvez estaria lá sim o evangelho entrando em ação. Irmãos, nesse livro que conta a minha história, existem tantos temas diferentes. Sim, eu me preocupo com cada letra que vai sendo redigida no livro da minha vida. Até a própria história da igreja está cheia de altos e baixos. Por exemplo, os 3 primeiros séculos da igreja foram marcados por perseguições, por mortes, por genocídios daqueles que se levantaram contra a igreja. Foram praticamente 300 anos de pancadaria, de sofrimento, de confisco, de crucificações, de decapitações e... Aí quando chega o ano de 323 depois de Cristo, quase 3 séculos depois de Cristo, um imperador chamado Constantino, ele fez um apelo para que todos os povos do Império Romano se tornassem cristãos. E 57 anos depois disso, no ano 380 aproximadamente, o imperador Teodósio fez do cristianismo a religião oficial do império. Então o Estado ele passou a ser o promotor da fé cristã. Olha só que interessante. Por um outro lado, os cristãos fizeram história. Aí que chegou a nossa vez. As perseguições acabaram com o Edito de Milão em 313. Nesse edito foi proibida a perseguição contra a igreja. E os cristãos eles passaram a gozar de alguns atributos bons. Tiveram em si, né, o reconhecimento do Estado e, por exemplo, os cristãos foram dispensados do serviço militar obrigatório. Os cristãos foram colocados em cargos de alta importância do governo. Os templos pagãos foram todos destruídos. As igrejas foram isentas de impostos. Os cristãos acabaram com a matança dos gladiadores. Lembra? Você já deve ter visto em filmes aqueles gladiadores no Coliseu. Graças ao cristianismo aquilo acabou. A posição das mulheres na sociedade ela foi elevada. É verdade. Que linda história foi escrita através dos séculos pela Igreja de Cristo. Só que aí tem um problema. A igreja também escreveu uma história negativa em seu livro. O cristianismo, por exemplo, de perseguido, passou a perseguir alguns pagãos. Os cristãos se tornaram intolerantes. Alguns líderes se dedicaram mais ao enriquecimento da igreja do que propriamente com a igreja. A secularização da igreja possibilitou a entrada das mais variadas heresias no seio da igreja,
transformando o ambiente da igreja. Só que também, amados, no decorrer da história da igreja, houve muitos homens que Deus levantou para fazer a diferença no meio da realidade em que a igreja estava inserida. Por exemplo, houve um homem chamado Jerônimo, né? Um homem culto que traduziu a Bíblia para o latim, a famosa Vulgata, né? Na França houve um homem chamado Pedro Valdo, você busca aí na história da igreja, nos heróis da fé. Esse homem, ele usou a sua fortuna para poder alimentar os pobres e necessitados e remunerou 2 clérigos, né, para poderem traduzir a Bíblia na língua provençal e passou a ensinar o povo abertamente as escrituras, algo que até então não dava, era proibido. Na Inglaterra surge um homem chamado John Wycliffe, um inglês, lá pelos anos de 1328, né, que ele viveu numa época de muito descontentamento com a igreja. Ele condenou a doutrina do purgatório, estabelecida pela Igreja Romana. Ele condenou as indulgências. Ele condenou o enriquecimento dos clérigos. Era um homem que fazia diferença, né? Houve um tcheco chamado John Hus, né? Ele foi chamado de herege porque ele orava em voz alta. Olha só, condenação, tu ora alto, né? Esse John Hus, para ele, qualquer pessoa redimida pelo sangue de Cristo poderia orar diretamente a Deus, sem precisar necessariamente de ter um intercessor, uma ponte, um canal que o ligasse. John Hus foi queimado vivo, em Constância, né? Só que Hus, ele disse o seguinte: hoje vocês estão queimando um ganso, ele se intitulando dessa forma. Em um século se levantará um cisne e esse vocês não conseguirão queimar. Depois de 100 anos após a morte de John Hus, Deus levanta Martinho Lutero, que é um alemão que é considerado o principal reformador da igreja. 31 de outubro de 1517, ele fixa na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses, das quais ele condenava os abusos da Igreja Romana, a venda de indulgências, da qual ele expunha também os elementos da sua doutrina. E a base do seu chamamento, daquilo que ele pregava, é: o justo viverá pela fé. Depois, um escocês chamado John Knox, um reformador que, através de seus ideais, nasceu o puritanismo. E é dele a célebre frase: da minha Escócia eu morrerei. Ele orando a Deus dessa forma, um evangelista. A própria rainha Maria de Tudor, uma católica ferrenha, admitiu que tinha medo das orações quando John Knox erguia sua voz. Na Saxônia, Deus levantou um homem chamado o Conde von Zinzendorf, em 1700. Junto com os irmãos morávios, eles iniciaram uma campanha de oração que durou 100 anos. Um homem que orou 100 anos, não o homem, mas aquela geração. Havia pessoas que iam nascendo dentro daquela geração, entrando para essa campanha, coisa gloriosa. Um inglês chamado John Wesley, que incendiou o seu templo, que preparava seus sermões em cima de um cavalo, que não permitia que seus candidatos ao ministério fossem ordenados se não lessem 5 livros da Bíblia por semana. Eram homens diferentes, homens que fizeram história. Nos Estados Unidos da América também 2 homens que marcaram o cenário espiritual da igreja. Um era Jonathan Edwards, um clérigo congregacional, um pastor congregacional famoso
pelo seu grande sermão, pecador nas mãos de um Deus irado, um homem franzino, as pessoas zombando dele. E quando ele começou a pregar esta mensagem, as pessoas começaram a subir nos bancos, dizendo que estavam sentindo o fogo do inferno debaixo de seus pés e pedindo a ele para orar por elas. E um outro que era Dwight Moody, um homem que pregando em uma determinada igreja, quando terminou o sermão, havia um homem na primeira fileira anotando os erros em sua oratória. E aquele homem falou: olha, o senhor é um péssimo pregador, porque o senhor errou 6 vezes. E o Moody, ele olhava ainda as almas que estavam no altar, que havia se decidido, e ele pergunta: quantas pessoas se decidiram por Cristo? E ele falou 6. Ele falou: então foi uma para cada erro meu. Se eu soubesse, eu erraria mais. É dele a grande frase que diz: a Bíblia me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar a Bíblia. Por que eu citei todos esses exemplos? Porque são pessoas que souberam fazer história e fizeram de uma forma diferente, não igual a todo mundo. Esses homens não mediram esforços para tornar a palavra de Deus conhecida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra é aquela que gera fé, é aquela que alimenta, que edifica, que constrói, que eleva e que também abate. Salmos 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que o salmista quer dizer? Ele compara a Bíblia com a lâmpada, aquela lâmpada da antiguidade que se colocava o azeite e saía pela noite e iluminava um espaço ainda que limitado, próximo aos seus pés. Então a Bíblia é aquela que clareia o nosso caminhar. Porém, ao ler esse texto, eu entendo, baseado nele, como posso ser um fazedor de história. O versículo de número 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em primeiro lugar, é que um fazedor de histórias tem algo a transmitir, algo verdadeiro, algo fiel, algo que vem da parte de Deus. O que eu acho lindo, por exemplo, na profissão de um professor, por exemplo, é que um professor, ele consegue fazer 3 coisas. Primeiro, ele é uma pessoa que transmite o conhecimento que tem. Ele divide esse conhecimento quando ele está explicando alguma coisa para os seus alunos. Segundo, é que um professor, ele constrói pessoas inteligentes. E para se construir uma pessoa inteligente, é necessário que a pessoa queira ser construída também. E em terceiro lugar, é que um professor, ele é um formador de opiniões, né? Se o professor for um bom professor, obviamente ele vai formar pessoas boas, de qualidade. Se for um tendencioso, aí que bagunça o coreto todo. Não é preciso ser nenhum diplomado em Harvard para ensinar a palavra de Deus. É aí que reside a beleza do Evangelho. No início da jornada cristã, o Evangelho era transmitido através de tradições orais. Pai passava para filho e filho para os seus filhos aquilo que ele sabia. Porque nós estamos falando de uma cultura que nem todo mundo sabia ler e escrever. Então não é preciso ser um diplomado para abrir as Sagradas Escrituras e mostrar, por exemplo, aos nossos filhos, ou a igreja, ou as pessoas, qual é a vontade de Deus. Fale e ensine apenas aquilo que você sabe, usando os seus meios, usando os seus recursos. Você não precisa ser igual aos famosos televisivos que há por aí, não. Basta você pregar o Evangelho do seu jeito, da forma como Deus te chamou. Construa a sua história você mesmo.
Agora saiba que essa história ela precisa ser uma história bonita, uma história plausível, uma história em que as pessoas se interessem pelas qualidades, pelas características, por aquilo que a pessoa pode crescer lendo as páginas da tua vida. Transmita o evangelho de forma criativa. Segundo lugar, o versículo de número 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo lugar, é que um fazedor de histórias, ele deixa um legado. A expressão fazei discípulos diz respeito ao ato de gerar um filho na fé. Lucas, capítulo 15, versículo 7, vai dizer que haverá júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Sabe o que isso quer dizer? Que se você é usado por Deus, expor as escrituras, pregar o evangelho, a pessoa entender, a pessoa crer, a pessoa manifestar o desejo de viver aquilo o resto de sua vida, naquele momento, há uma festa nos céus, porque um pecador se arrependeu. Então, o que eu aprendo com esse versículo de Lucas 15, 7, é que eu e você, nós podemos ser um instrumento para fazer acontecer uma festa nos céus. Você pode ser responsável em trazer alegria no céu. Olha que mistério glorioso é isso aqui. E eu fico tentando imaginar como seria uma festa no céu. Eu não sei. As nossas aqui é maravilhosa. Quando a gente reúne família ou amigo, faz um churrasco, traz um bolo, um refrigerante, alegria. Ninguém chora, ninguém discute, não, dependendo da festa. Mas festa é alguma coisa que traz alegria, traz contentamento. Agora imagina isso no céu. E você ser responsável por isso. Você ser o anfitrião dessa festa. Quando você prega e alguém se converte, nesse momento você gerou um filho na fé, você fez um discípulo. Quando a pessoa que se converteu através de você se batiza, ela agora passa a ser a discipuladora e ela que vai produzir filhos na fé. Fazer discípulo é transmitir aquilo que você aprendeu com alguém que veio de Deus. Porque o diabo também tem os seus, eu sempre digo isso. O diabo também faz discípulos. Atos capítulo 3, versículo 6, vai dizer, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. O que é que você tem? O Pedro ele tinha lá o poder do Espírito. O que tem dentro de nós para que nós possamos oferecer àquele que nada tem? Como é bom ouvir a pessoa falar a seguinte expressão, eu sou fruto do ministério, ou da pessoa, ou do pastor, ou do irmão tal. Isso é recompensador, isso é a gente saber que em algum momento da história alguém foi usado por Deus e tirou uma vida do inferno. É recompensador o evangelho. E em terceiro lugar, o versículo 20, a parte B desse versículo, que ele vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Um fazedor de histórias é acompanhado por pessoas de qualidade. A promessa de estar conosco sempre serve como ensinamento de que eu nunca sairei sozinho para fazer a obra do Senhor. Nunca estaremos sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não existe um único dia em que a presença de Deus não nos acompanhe para onde quer que nós iremos ou fomos. Não existe.
Deus se faz presente 24 horas por dia junto de nós. O próprio Deus nos acompanha em nossa tarefa ministerial. E esse exemplo eu deixo para os pastores, para os colegas de ministério. Ministério é uma coisa pesada, é uma coisa árdua. E eu costumo dizer com os amigos, com os pastores, que ministério pastoral não é para qualquer um, porque nem todo mundo aguenta a pressão do ministério. Isso não é para qualquer um. Mas tem uma coisa recompensadora no Evangelho, é que o próprio Deus nos acompanha nessa tarefa ministerial. Nós não andamos sozinhos, pastores. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Ainda que todos nos abandonem, o Senhor é conosco. Essa é a beleza do Evangelho. Tem gente que escolhe mal, fazer o quê? Nós somos um povo que andamos com gente de bem. Andamos com gente transformada e com Deus que transforma a gente. Isso que é lindo no Evangelho. Salmo capítulo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Nós temos a presença do anjo do Senhor para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar de todo e qualquer mal em nossa vida. Do que é que nós nos queixamos? O que mais podemos esperar de Deus? Êxodo capítulo 14, versículo 19, vai dizer que o anjo de Deus ia diante do povo. Deus nunca deixou na história da igreja do seu povo, o seu povo sozinho, o seu povo solitário, o seu povo à deriva como um barquinho pequeno no meio do mar. Sempre Deus promoveu um jeito para o povo chegar no seu local de origem, vitorioso, acima de gigantes, acima de dificuldades, de calor ou do frio, ou de perseguições. O povo de Deus sempre chegou vitorioso do outro lado. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 12, vai dizer que Eliseu, ele viu Elias sendo tomado e gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eu estou bem acompanhado. E o que eu queria deixar para você que está me ouvindo e me vendo através dessa rede social, faça da sua vida a melhor de todas as histórias, para que não haja do que se arrepender depois. Nossa história, a história de um cristão, ela começou a ser escrita com sangue no exato momento em que Cristo derramou sua vida na cruz do Calvário. A nossa história, ela é escrita de forma diferente. Ela é escrita com o amor de Deus. Ainda que venhamos a cair ou tropeçar, a nossa história é diferente. Que o Senhor te abençoe, que você saiba fazer uma história que vale a pena, que você faça da sua história um livro com verdades de Deus, um livro festivo, um livro cheio de abastança, um livro onde as pessoas querem ler cada vez mais, querem conhecer cada vez mais, porque elas crescem quando começam a ler esse livro. É a nossa história de vida. Nós somos fazedores de história. O que tem, queridos, nas páginas da nossa vida? Pastor Rei, tem algo errado nas páginas da minha Bíblia, do livro da minha vida? Sim, lá atrás. E agora? E amanhã? O que estará escrito amanhã? Não importa o ontem, já passou. Não dá para recuperar o ontem, dá para a gente acertar amanhã. Deus te abençoe, meu querido. Que a sua história possa ser uma história diferente. Uma história em que Deus vai atrás e na frente. Em que Deus esteja dos lados e acima de você. Que Deus te abençoe poderosamente.
Vamos orar. Pai, nós queremos louvar o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque a cada dia temos a oportunidade, através das Tuas misericórdias, de terem a nossa vida reescrita pelo Senhor, pela caneta celestial do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá sempre condições da gente reavaliar a nossa condição e procurar mudar, melhorar. A cada dia temos a oportunidade de olhar para trás e chegar hoje e falar: Deus, eu te dou glórias, porque se no passado a minha história não valia grande coisa, hoje é uma história valiosa. Abençoe cada pessoa que teve a oportunidade de ser impactada com aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesse dia. Abençoe a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor saiba fazer história, mas uma história que vale a pena, uma história verdadeira, uma história plena, uma história de testemunho, uma história de anúncio de conquista na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossa vida. Despeça-nos, Senhor, com a Tua paz, porque é que a igreja do Senhor mais precisa nesse momento. Muito obrigado, Deus. Meu querido, muito obrigado pela Tua presença, por você ter dedicado alguns momentos do seu tempo para ouvir a palavra do Senhor. Eu espero que verdadeiramente o Espírito Santo ele conclua no seu coração aquilo que eu humanamente não consegui fazer. Fica com Deus, a gente se encontra aqui novamente no próximo programa Levando Deus a Sério. Um beijo muito carinhoso, fica com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau!